Eu não sei se vocês lembram disso, mas os filmes dos anos 90, anos 2000, eles criaram esse estereótipo do meathead, né, do jock. Ou seja, do cara que ele era fortão, que ele tinha músculos, que ele era o cara do futebol americano e tal, que as menininhas adoravam, e que ele era burro. Né? Ele era burro, ele era, sei lá, não era dos mais brilhantes que existia, ele era só músculos e sem nenhum cérebro. E eu lembro desse estereótipo, eu lembro bastante, eu lembro que você é fortão ou você é inteligente, você não pode ser os dois. E os filmes criavam esse estereótipo do cara que ele era só os músculos do grupo e não sei o quê. E ao mesmo tempo isso criava um outro estereótipo que existia também, que era do professor universitário que se vestia todo arrumadinho, com coletinho, né, gravata, suéter. E ele era fraco, ele era meio covarde, assim, ele não sabia... Ele não tinha esse domínio físico, assim, essa força que tinha o outro cara, que tinha o meathead, né? Então, existiam esses dois estereótipos, desses dois tipos de homem que existiam, assim, no mundo. E anos 90, anos 2000 ali que criaram esse estereótipo. Existia antes disso até uma época em que você ir pra academia era visto meio como esquisito, assim. Era esquisito que as pessoas fossem na academia e queriam treinar e ficar forte, não sei o quê. Hoje é bem comum, mas antigamente não era. E eu acho interessante porque tanto o estereótipo do professor universitário quanto o estereótipo do fortão sem cérebro, eles são dois caminhos que vão levar, principalmente o homem, né, que esse vai ser um vídeo mais voltado para os homens, porque eu sou um homem, então eu penso como homem, eu vejo o mundo como homem, e o que mais me interessa é eu estudar como um homem deve viver no mundo, né, o que significa isso, né. E então esse vai ser um vídeo mais voltado para os homens, é um vídeo que eu não quero levar, eu quero levar meu tempo no vídeo, né. Ele vai ser um vídeo mais fundo, mais filosófico, então ele vai ser naturalmente um vídeo mais longo. Então pega uma água aí, relaxa, eu quero só trocar uma ideia com você, como se a gente estivesse, sei lá, sentado numa mesa de bar. Só que interessante dessas dois estereótipos, né, voltando ao assunto, é que os dois vão levar para um caminho de insatisfação. Os dois vão te levar, se você seguir qualquer um desses dois caminhos, você vai chegar num lugar de insatisfação. Então, ou você vai ser uma montanha de músculos que não entende nada do mundo, da vida, que sente um vazio dentro de si, é tipo, caramba, eu tenho força, eu tenho as mulheres, eu tenho, às vezes, até o sucesso material, financeiro, mas existe ainda esse vazio dentro de mim, eu não sei o que é, eu não sei como preencher isso. E, ao mesmo tempo, se você for um intelectual, você vai ter inteligência, o entendimento filosófico, intelectual da vida, do mundo, do universo, do funcionamento das coisas, só que você ainda vai sentir essa impotência, assim, você vai sentir que, caralho, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa dentro de mim que faz com que eu me sinta menos homem. Porque eu acredito que o homem, a gente precisa, o ideal masculino ele deve ser o ideal do guerreiro no jardim, né? Então existe aquele velho ditado que é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Ou seja, você tem que trabalhar tanto a sua intelectualidade quanto a sua fisicalidade, a sua brutalidade, a violência, né? O componente físico e o componente espiritual e mental. Se você não trabalhar essas duas coisas, eventualmente você vai se sentir incompleto em alguma delas. Então eu parto dessa ideia, é importante que vocês entendam, que o homem ele existe em duas dimensões. Eu acho que a gente tem que separar essas duas coisas, são muito importantes. E na sociedade a gente acaba negligenciando parte disso. Existe uma dimensão masculina que é a dimensão física, que é a dimensão primitiva, né? Então a gente tem que lembrar que como espécie a gente passou mais tempo sendo caçadores, coletores e nômades e sabe, nesse estado pré-sociedade, a gente passou mais tempo nisso do que a gente passou sendo seres humanos civilizados que vivem em cidades e não sei o quê. E tem agricultura e trabalhos especializados. Então a gente passou mais tempo, a gente evoluiu, nosso cérebro evoluiu, as nossas dinâmicas sociais evoluíram e culturais evoluíram, assim, física, biologia, o jeito como o nosso cérebro funciona, evoluiu numa sociedade pré-medicina, numa sociedade onde você tinha que caçar para comer e você tinha que lutar contra tribos vizinhas para sobreviver e conseguir procriar e manter a vida rolando. Então existe esse componente físico, primitivo, de violência, que existe no masculino, que ele não pode ser deixado de lado. O homem, ele se atrai pela... Tem um livro interessantíssimo chamado The Way of Man, que eu não sei se tem em português, do Jack Donovan, que ele diz que existem 4 virtudes amorais, ou seja, virtudes que não são boas ou ruins em si mesmas, mas elas são coisas que
fazem parte do homem primitivo, que é a força, a coragem, a honra e a competência. Então, ser um bom homem é diferente de ser bom em ser homem. Então por isso que tantos caras eles gostam de personagens como Thomas Shelby, como Vikings, como esses personagens moralmente duvidosos. Assim, você pode falar que, sei lá, você pode falar que não sei, dá um exemplo. Você pode falar que o Coringa, do Heath Ledger, você pode falar que ele, com certeza você pode falar que ele não é um cara bom, ele não é um homem bom. Mas ele é muito bom em ser homem. Ele tem força, ele tem competência, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem coragem de fazer as coisas. Né? Dificilmente você vai falar que o Darth Vader é um bom cara, mas é um cara legal, é um cara bom, é uma pessoa com bons valores. Mas você nunca pode dizer que ele não é masculino. Né? Você nunca pode dizer que ele não é macho pra caralho. Entendeu? Esse é o sentido que eu quero dizer. Outra coisa que atrai muito o homem são histórias de apocalipse. Histórias onde a gente regride de volta para esse estado de selvageria, de primitivo, de guerra e porrada, entendeu? Porque isso alimenta um negócio dentro da gente que é muito mais antigo do que a própria civilização. E não importa o quanto você queira apagar isso, isso vai continuar existindo. Isso vai continuar dentro de você. Você pode achar que você está acima disso, que você não é civilizado, você está acima da biologia. Mas no final do dia, esse negócio vai vir batendo na sua porta. E quando você tiver essa satisfação e sentir que está fazendo alguma coisa, e está faltando alguma coisa, e se sentir menos homem por qualquer motivo, mas não faz sentido isso, mas é o que eu me sinto, é o jeito que vem de dentro, entendeu? Existe esse domínio primitivo, existe essa parte primitiva, mas também existe uma parte mais intelectual, mais sofisticada, que veio junto com a sociedade, com a cultura, que é esse desenvolvimento da virtude, esse desenvolvimento, né, o que os três grandes transcendentais, ou seja, a busca pelo bem, pela verdade e pelo belo. Então se você não trabalhar isso aqui também, você também vai ser só uma máquina de guerra. E aí? Tá, você é só um bobão. Voltamos para os mesmos personagens. Os homens, como geral, como cultura, os caras admiram o Thomas Shelby. Mas o Thomas Shelby é um péssimo exemplo de como ser na vida. Ele pode ser forte, corajoso, competente no que ele faz, e ele pode ter um grupo ali de homens que o reconhecem. Ele está cercado de outras pessoas que reconhecem essas qualidades dele, essa virtude dele, isso que ele agrega para o grupo. Ele é confiável no grupo dele. Mas dificilmente você pode dizer que é uma vida que você tem inveja de ter. Né? De você ser traumatizado e não conseguir manter relações boas e os caralho e viver sempre paranoico. Eu nem vi a série, mas eu consigo imaginar que seja isso, pelo pouco que eu acho que eu vi uma temporada. Não é uma vida invejável, ele não tem uma vida que você fala, caralho, como eu queria ser esse cara, viu? Traumatizado e todo fudido da cabeça. Sem conseguir manter boas relações interpessoais com as pessoas e sem conseguir criar nada de positivo porque você é só uma máquina de destruição. Né? Dificilmente você quer ser esses caras. Apesar de existir uma admiração pela competência deles em ser homem, por quão bons eles são em ser homem, você não quer ser eles, porque falta uma outra parte. Falta uma intelectualidade, falta uma virtude, falta uma outra coisa que é muito importante também, que é o cérebro, aquilo que foi construído pela civilização e pela cultura que a gente vive. Então essa busca é a busca da virtude, né? A busca de você ser uma pessoa mais, uma pessoa paciente, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa humilde. Então são outras virtudes que existem desse lado da intelectualidade, de você contemplar arte, de você contemplar bons livros, a natureza, né, de você estudar e entender os pensamentos das grandes pessoas e você conseguir entender como você funciona, o seu papel. São todas essas outras partes, esses componentes intelectuais que você não pode também negligenciar. Então você não pode ser o bárbaro, o bruto, que tá só lá para matar, destruir e transar, e você não pode ser o professor de jalequinho oh não, porque eu sou um pacifista e não sei o que, eu não sou um bruto, um bárbaro como esses outros caras aí que vão na academia. O ideal deve ser a mistura entre os dois, deve ser o bárbaro intelectual, entendeu? A gente tem essas imagens marcadas no imaginário masculino, você tem o samurai. Os samurais eles eram guerreiros formidáveis, eles eram fodas, muito fodas. Você lê o livro do Musashi, né? O Musashi tem uma hora que ele tá indo pra uma batalha, ele tá indo pra morrer. E a esposa dele começa a chorar. E ele vira pra mulher e fala assim, a esposa de um samurai o manda pra morte com um sorriso no rosto. Porra, cara. O cara era muito, muito macho, assim. Guerreirão, assim, foda.
Mas os samurais eles também tinham todo um treinamento cultural, intelectual, né? Eles praticavam caligrafia, eles praticavam poesia, eles entendiam de arte, eles pintavam, né? Eles buscavam compreender as outras coisas e ler e ter um conhecimento intelectual também. Você pega o cavaleiro medieval, né? O cavaleiro medieval que tinha a força, a violência, a brutalidade, a competência, né? Essa coragem de ir para a batalha e lutar, não sei o que, e defender. E você também tinha o estudo religioso, né? A prática das virtudes religiosas. Né? É o cavaleiro templário, que era casto, justo, mas ele também era forte. Ele era forte, ele era corajoso, ele era, entendeu? Honrado. Mas ele também tinha esse cérebro. Né? Você tinha os filósofos gregos, Platão, ele era um lutador de wrestling, ele tinha lá costas largas. O nome Platão era possivelmente uma das grandes hipóteses, que era o apelido dele do wrestling, da luta livre, né? Da luta que ele praticava, porque ele tinha costas largas, ele era um cara largo, forte, entendeu? E ele não era só... Ele foi um dos maiores gênios da história, um dos maiores pensadores da história. Ele não era só um bruto, mas ele também não era só um pensador intelectual de escritório que ficava lá escrevendo teses. Ele estava lá no mundo real, né? Cercado de outros caras, colocando a força e a coragem dele à prova, se testando, e ele também estava pensando e filosofando e entendendo o mundo ao redor dele. E tentando ali entender qual era o papel dele nesse negócio todo e contemplando a beleza da vida, da natureza, da arte. Existem textos, existem vários diálogos de Platão e Sócrates lá que falam sobre isso, sobre arte, sobre, né, a inspiração divina da arte, né, o Phaedron, que ele fala sobre como existe uma conexão entre o divino e o físico quando você pratica arte. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Mais um exemplo para fechar, então. Você tinha... Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, quando chegou no Brasil, ele era membro de uma ordem chamada Ordem de Cristo. Era uma ordem religiosa portuguesa, onde eles pegavam os caras na Europa, né? Eles pegavam... Porque quando houve o desbandamento dos templários, o governo português falou assim, vem cá que a gente te acolhe. Eles estavam devendo dinheiro pro rei da França, os caralho. Então o cara vira e fala assim, vem cá, a gente te acolhe e a gente vai criar essa ordem aqui, a Ordem de Cristo. Então os caras, eles eram treinados no combate da espada, no combate, na navegação e na religião. Eles eram mais educados que muitos reis da época. Eles tinham, sabe, uma variedade de habilidades mais rica do que muitos reis e nobres na época. Entendeu? Então o cara tava lá. Ele rezava, aí ele lutava, e depois ele aprendia técnicas de navegação. Esse é o ideal. De novo, esse é o ideal. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Depois de 13 minutos. Eu chego à conclusão de por que a gente está aqui sentado e por que a gente tem que falar sobre isso. Porque, pelo mais louco que pareça essa afirmação que eu vou fazer, homens e mulheres são diferentes. Nós somos diferentes, então você não pode tratar os dois da mesma forma. Né? Igualdade é você tratar desigualmente os desiguais. Então você não pode tratar os dois da mesma forma. Se você quiser enxergar o homem como uma mulher com desvios de comportamento, você vai se fuder. E você vai criar uma geração de homens que não entendem o papel deles. E que eles, tipo assim, eu vou abandonar o jogo? Foda-se, se eu não sei qual que é o meu papel aqui, se eu não sei se ser homem em si é tóxico, né? Que é um assunto de um outro vídeo que eu não sei nem se eu quero entrar nessa porra. Se eu em si sou um ser tóxico, porque eu tenho dentro de mim essa masculinidade e essa agressividade, esse impulso pela violência, esse chamado pra violência, que isso em si por si só é tóxico, então foda-se, eu não vou jogar esse jogo. Se as cartas são marcadas contra mim desde o começo, não tem por que eu jogar. Então por isso a gente tem que entender isso, a gente tem que falar com isso, porque tem uma geração de pessoas perdidas, e quando você tem pessoas perdidas, elas vão pra modelos perdidos, elas seguem modelos do que é você ser, modelos ideais que são ruins pra elas. Então a gente não pode simplesmente falar assim, masculinidade é tóxica, você não precisa falar com os homens sobre o que é ser homem, porque é só ser uma pessoa boa. Se você falar isso, o cara vai se sentir perdido, porque vai faltar uma parte desse componente do que é ser homem pra ela, e ela vai naturalmente procurar alguém que tá dando uma resposta pra ela. E essa resposta não necessariamente é boa. Ele vai acabar num red pill muito louco, ele vai acabar odiando mulher, essas coisas, entendeu? Então você tem que buscar esse ideal, do guerreiro no jardim. Como que eu posso começar a fazer isso? Não tem guerras pra lutar mais, assim, na maior parte dos lugares. Então você começa, eu encorajo muito que você comece a luta.
É que você vai... A luta, o que é a luta? É você treinando, é você aumentando a sua força, treinando sua força e colocando ela à prova com outros homens. Aí você também tem a sua coragem de você entrar pra porrada, pra rolar no jiu-jitsu, por exemplo, com um cara que é 2 vezes o seu tamanho. E aí você também treina outros valores, você tem a humildade ali dentro. Porque você vai apanhar de um cara que é metade do seu tamanho também. Ele vai te destruir, assim, você vai pegar, lutar com uma menina de 50 quilos, ela vai te amassar. E aí você tem que ir lá no final. Essa é a beleza da luta, né? Por que a luta atrai tantos homens? Por que o esporte, por exemplo, atrai tantos homens? Porque é uma guerra ritualizada, é uma guerra com regras. Então você tá dentro de um ringue com outro cara, vocês vão, assim, regaçar um ao outro, no final vocês vão apertar as mãos e sair de lá amigos ainda, se bobear. Vocês vão apertar a mão e falar, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Então, lutem. Vão pra luta, façam luta, faça jiu-jitsu, faça boxe, faça muay thai. Qualquer bosta. Se você não tem acesso a nada disso, vai pra academia. Porque a dor física, o esforço físico, essa batalha contra si mesmo, que é a academia, isso vai te deixar mais forte, isso vai treinar esse seu lado mais primitivo. Outra coisa, então, também não é só isso, né? Não é só ir pra academia e lutar. Outra dica aqui, busque a arte, busque a música, busque a poesia, busque os livros, né? Leia, aprenda com os outros. Eu quero fazer um vídeo só por que você deveria ler livros. É basicamente essa a ideia, você tem acesso a tudo que já foi pensado na humanidade pelas pessoas mais geniais que existiram. Então vai entender, vai abrir a sua mente para esse conhecimento que existe. Vai apreciar a natureza, né? Então a gente, principalmente quem vive nas grandes cidades, a gente perdeu um pouco desse contato com a natureza. Então, sai fazer uma trilha, né? Vai para um lugar mais afastado, para uma chácara, sei lá, para um hotel fazenda e aprecia a natureza, né? Aprecia aquilo que estava ali desde o começo e que a gente cresceu em. Nós somos bichos que vêm da natureza e a gente acabou desenvolvendo toda essa estrutura e esse sofá gostosinho e confortável, mas no final do dia a gente é um bicho. E o bicho vem da natureza. Quando você perde o contato com a natureza, você perde o contato com uma parte essencial de você. Leiam bons livros, apreciem a natureza, né? Vão mexer na grama, ler bons livros e sair na porrada. Basicamente, foram 17 minutos e 30 segundos para chegar à conclusão que você tem que sair no soco com outro cara e tocar grass, né? E mexer no mato e ler um livro. Basicamente essa é a mensagem completa do vídeo, né? É um conteúdo um pouco diferente do que eu faço normalmente, das coisas que eu falo. Mas eu sinto que é importante porque eu vejo muita gente perdida por aí sobre esse assunto. Eu por um bom tempo ele tava ali lutando com a ideia de tipo, caralho, e aí? Né? E aí, quem que tá me dando a ideia certa? A ideia certa de que a masculinidade é uma coisa tóxica e deve ser desconstruída. A masculinidade não, você tem que ser homem, e homem não chora e não sei o quê. E esses dois caminhos me parecem meio estranhos, mas o que significa isso? O que significa ser homem? O que significa viver como homem e esse tipo de coisa? Certo? Então, se gostou do vídeo, compartilha, né? Compartilha e joga no grupo do Zap, joga no grupo do futebol, se é que as pessoas ainda fazem grupo do futebol. Joga no grupo dos parceiros, no canal do Discord, sei lá. Joga pra sua tia, avó, ver, se ela estiver entediada pra caralho e quiser assistir eu falando merda. Eu falando sobre guerreiros medievais, essas porra no YouTube. Então eu vejo vocês na próxima. Por hoje é só. Tchau.